Olá, gente. Estamos aqui no nosso podcast 50 minutos com Kleber Rosa, dando continuidade a esse espaço de debate, de reflexões sobre os temas que nos envolvem, sobre os temas que nos interessam. E hoje eu estou aqui com uma figura emblemática da luta racial baiana e brasileira, né? Estamos aqui dando início aos nossos debates sobre o mês de novembro, que é o nosso mês da consciência negra, e nada melhor do que bater um papo com meu amigo Raimundo Bujão. Seja bem-vindo, man. Boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde, Kleber Rosa. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesses 50 minutos com o Kleber Rosa, falando de algo que é super importante para nossas vidas, que é falar do Novembro Azervice, como foi assim introduzido com o Iliaê, e hoje nós estamos aqui para divulgar a nossa programação e dizer exatamente como será a nossa atividade este ano, segundo ano de feriado nacional. Maravilha. Bom, Raimundo Gonçalves dos Santos Bujão, esse é o nosso Bujão, militante do movimento negro, filósofo e educador, principalmente na Bahia e em Salvador. Não existe como pensar a organização das lutas negras na Bahia sem considerar a presença de Raimundo Bujão. Bujão é um dos fundadores do movimento negro unificado, do MNU, aqui na Bahia. Atuou como assessor técnico em órgãos públicos da Bahia, com foco em igualdade racial ou desenvolvimento social. Tem forte atuação no universo político e no universo cultural. Então, Bujão, meu irmão, quero agradecer também a sua presença aqui. Você que para mim é uma referência, eu já falei sobre isso em outros espaços e volto a falar, né? Quando eu inicio minha militância no movimento negro de forma mais organizada, e para mim um dos nomes que surge, né, que me causa curiosidade e deslumbramento, eu digo, porra, quem é esse cara que todo mundo fala, esse tal de Bujão, né? Então é uma referência e a gente precisa valorizar as pessoas que dedicaram e que dedicam toda a sua vida à árdua militância pela vida do nosso povo. E lamentavelmente a gente começa esse programa em meio às notícias e às contagens de corpos nas favelas, no Morro do Alemão e no Morro da Penha, no Rio de Janeiro, promovida pelo governador Cláudio Castro, bolsonarista da extrema-direita, e que promoveu um assassinato em massas, né, da nossa população naquelas comunidades. Eu queria te ouvir, antes mesmo da gente falar da sua trajetória, eu quero falar um pouco de como você chegou no MNU, mas eu queria ouvir você falar um pouco como isso chegou para você, como isso te impacta, sendo uma pessoa que tem tantos anos, tantas décadas de dedicação à luta do nosso povo. Como é chegar hoje, no Brasil de hoje, e ser testemunha, né, de algo tão brutal? Kleber, eu realmente não tem como a gente não tocar nesse assunto. Só para você ter uma ideia, ontem, e para sair de casa tive dificuldade. Tinha responsabilidades a cumprir, fui rapidamente e voltei, porque eu não consegui me controlar emocionalmente de ver aquelas cenas que parecia. E aí as pessoas precisam entender. No Brasil também tem Netanyahu. Aquele rapaz é um genocida, é um assassino, e nós precisamos, inclusive, encorajar o Supremo Tribunal Federal a decretar a prisão preventiva daquele rapaz, porque ele descumpriu a lei que o Supremo determinou, sem, inclusive, comunicar às forças acima do Estado para que uma ação como essa, desastrosa, não se desse da maneira como foi, como aconteceu. Agora, isso tem uma razão de ser muito simples. Os corpos que foram abatidos são corpos negros. E esses corpos, na sociedade brasileira, é apenas estatística. Eles não têm preocupação.
foi interessante, inclusive, porque aquela barbaridade aconteceu menos de um mês, onde o governo federal fez uma ação que enfrentou o crime organizado, que inclusive comprovou envolvimento de forças do Estado com o crime organizado, prendeu vários milhões, invadiu a Faria Lima, que é um lugar intocável, onde passa essa sensação de o lugar dos ricos, mas é bom saber que esses ricos, uma boa parte desses ricos, são ricos em função do crime organizado, em função das drogas. Então, o governo conseguiu chegar lá dentro, mostrar para a sociedade brasileira, e, no entanto, isso sumiu do noticiário. E aí eu vejo as grandes órgãos de imprensa fazerem um sensacionalismo de algo que a população brasileira está sendo forçada a naturalizar. E isso não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, inclusive no nosso estado. É preciso dar um basta nessa concepção, primeiro, que essa história de uma ação contra o crime organizado, contra as drogas, combate às drogas, isso é uma falácia, isso não leva a nada. As pessoas que foram abatidas ontem não são os donos, os chefes dessas organizações. Esses chefes de organizações, eles certamente são avisados antes de acontecer, os seus parceiros interlocutores avisam, e esses interlocutores, infelizmente, vêm de dentro das forças de repressão, e essas pessoas se afastam. Eu queria que o Estado, até agora, ele não apresentou nenhum nome dos 51 que ele disse que foi abuso. Ele não apresentou nome de ninguém. E se esses estão presos? Então, na verdade, a sociedade precisa entender que usar esse tipo de atitude também, num momento que nós estamos entrando, Cleber, num processo eleitoral, isso é uma estratégia também para tentar dar voz de vazão a uma força política reacionária, que é a extrema-direita nesse país, que são ardilosos em cometerem crimes, para que, como a esquerda não tem uma compreensão devida desse fenômeno, age com uma certa timidez, eles querem fazer, na verdade, o discurso. Mas é bom lembrar que o estado que o Rio se encontra hoje, sobretudo, tem consequência também da era Bolsonaro. Foi na era, aliás, foram presos, as pessoas estão esquecendo, foram presos 117 fuzis numa casa, num apartamento, numa residência, condomínio, vizinho de Bolsonaro. Então, e eu não tenho dúvida que aquelas CACs, aqueles CACs serviram para organizar, para armar o crime organizado, que são parceiros deles. O que é milícia, se não um crime organizado? Então não dá para entender. Infelizmente, o Rio de Janeiro, que é um lugar bonito, era o lugar que eu mais queria conhecer, né? Quando eu comecei a me entender como gente, e tem por aquele lugar um certo carinho, porque a primeira impressão é que fica, mas é preciso entender que quem estragou, quem destruiu a beleza, quem está destruindo aquela imagem, aquela beleza do Rio de Janeiro, é exatamente a elite brasileira, que ela não gosta de povo, ela é criminosa, sabe? Ela é envolvida com um monte de baixaria, com um monte de criminalidade, mas passa uma moral, e aí a grande imprensa reforça, dá uma ideia de que são pessoas elibadas. Mas, primeiro, para mim, um milionário ele tem que provar muito que ele é rico. Se não provar que ele é rico, esse dinheiro tem que ser questionado. E eu acho que o Brasil precisa, nós, inclusive, precisamos debater a questão do combate às drogas. Nós precisamos, porque para haver, de fato, um combate às drogas, teria que pegar os chefes. E eu perguntar para você, por exemplo, eu nunca vi dizer que cocaína chega no Brasil de jegue. Se ela não chega de jegue, ela tem formas eficazes, se quiser, de controlar o acesso dela. E, no entanto... E na periferia não tem heliporto, né? Não tem heliporto. Você está entendendo? Não tem aeroporto clandestino. Não tem helicóptero. Não tem avião. Não tem avião. Pousando. Tem. Eu lembro que eu estava, Kleber, isso já tem alguns anos, mas eu fui assistir uma palestra de reverendo Jesse Jackson. E aí eu morava na época nos Estados Unidos, na Universidade Duke University, né, em Durham, e eu digo, eu vou para essa palestra. Eu fui. E me surpreendi que ele fez uma fala muito, né, ele é um bom orador. Quando finalizou, eu tentei entrar na fila para fazer pergunta. Aí
antes de mim, tinha um professor de crianças e adolescentes que levou o grupo dele para ouvir. Né? Os professores negros lá, eles têm um compromisso muito grande com a educação. É uma coisa que a gente precisa cada vez mais assemelhar. Eu, por exemplo, me assustei quando cheguei nos Estados Unidos, que é apenas 12% da população. As escolas públicas, tudo tinha imagem de negros, referência tanto na arte, na política. Aqui no Brasil está fazendo isso agora por causa do movimento que nós fizemos, da lei de 1969, está começando a melhorar. Então eu fui. Aí o menino encerrou nele o ping-pong, mas aí fez uma pergunta que me causou muita curiosidade. Ele, seu Mr. Jackson, eu sou professor de adolescentes, crianças e adolescentes, pedi e estou aqui com as autorizações dos pais, das famílias, para que eles viessem aqui ouvir do senhor alguma mensagem tal, que possa reforçar a estima dele e tal. Aí o Jesse Jackson falou: no drugs, no guns. Kleber, quer dizer, não as drogas e nem as armas. Eu saí pirado. Aí eu disse: um homem desse não tem condições de me representar. Porque você parte do pressuposto que a liderança, ele tem que estar a todo momento cuidadoso com as palavras às quais ele se refere. Quer dizer, você chegar para umas crianças e dizer não às drogas, não às armas, você está dizendo que nós somos potenciais pessoas vinculadas a esse mundo. Aí isso que diz, quer dizer, uma pessoa dessa, ela não está preparada para ser um líder. Por quê? O que ele teria que falar para uma criança daquela é: você é bonito, você é inteligente, você pode ir longe. Quando você fala que você tá reforçando na cabeça das crianças o que eles recebem todo dia. O seu universo. O seu universo é esse. O seu universo é esse. É um não, quase que um sim. Você está entendendo? Aí reforçar, né? Mas, rapaz, a negativa aí... Você não sabe da maior. Eu fiquei com a mensagem que chega no cérebro necessariamente não é negativa. A mensagem que chega no cérebro é armas e drogas. Armas e drogas. A minha referência é com isso. Aí eu fiquei com isso guardado. Quando ele veio na Bahia... Acho que foi uma das campanhas de Lula, eu encontrei ele lá tivemos um debate lá na Casa do Benin, eu fui perguntar a ele. Eu disse, eu contei a história para ele, para a gente não perder tempo aqui, e eu estava lá, do que diverso, quando você fez essa pergunta, e aquilo me deixou curioso. E eu gostaria de trazer aquela sua pergunta e colocar a minha opinião. Ele, você estava lá de estava, aí eu falei, disse, você falou isso. Eu disse, eu fiquei muito chateado com aquela sua visão, sabe por quê? Porque as crianças negras, elas já recebem cotidianamente toda essa pressão da mídia massificante de que nós somos pessoas naturalmente tendenciosas, atreladas a esse universo. E isso é uma mentira. Porque aí eu disse, você, por exemplo, aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma empresa, dono de empresa negro, dono de empresa de armas. Eu não conheço uma. Eu não conheço nenhum negro aqui, dono de empresas de aviões, não vejo. E como é que eu, por exemplo, no meu corpo, eu não boto camisa contra as drogas, nem contra as armas, sabe por quê? Porque nós somos vítimas dela. Então é preciso que ele aí ficou, realmente, foi mal pregado e tal, no momento que e ele tirou. Enquadrou o cara. Claro, porque não dá para você. João, me diga uma coisa, eu quero conhecer um pouco da história que você estava me contando aqui nos bastidores, de como foi como você foi pescado para a militância, né? Rapaz, como é que você chega na militância negra? Como é que você chega no MNU? Conte um pouco para a gente aí essa história. É uma história muito interessante, porque a gente, às vezes, tem um olhar sobre algo e o outro olhar está sobre diferente percepção ou perspectiva do que você está querendo. Tem uma figura que até hoje, quando eu encontro com ela, eu culpo ela da minha envolvência na militância, que chama Lúcia. Uma negra, como diz vovô, último tom, que ninguém tem dúvida de que é negou. Rocha 8. Rocha 8. E eu estava fazendo meu primeiro vestibular, dezembro de 78. E aí, o movimento negro tinha sido, né, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro acabaram de ser institucionalizado. E aí eu fui fazer meu primeiro vestibular na Escola Técnica Federal da Bahia. E lá, na prova, acabou a prova, eu vejo uma pessoa me olhando, né? E eu estou achando que ela estava olhando em paquera, né? E aí eu, gaiato, me aproximei também para falar com ela. Aí ela combinou comigo para o sábado eu ir para a gente se encontrar numa reunião. E aí eu, cá para mim, com meus botões, achando que eu estava
Quer ganhar a preta. Aí fui, né? Cheguei lá, e na época o movimento negro era clandestino, né? A gente se reunia no IAB, que era um lugar reservado, né? Instituto dos Arquitetos da Bahia. Quando cheguei lá no sábado, ela tá lá com o namorado você conhece, é conhecido nosso da história do movimento negro, era Linda Almeida. Uhum. Aí lá, eu já estava lá, e lá eu digo, porra, ela me deu um golpe. Chamou para esparro. Mas aí de lá eu me deparei com o movimento. Eu já tinha um pouco da minha vida, mesmo sem saber, sem ter muitas respostas, mas eu tinha muitos questionamentos. Eu, por exemplo, não aceitava. Eu era no primário, no Rotary Itapuã, eu era um aluno, eu era o mais dedicado no conhecimento, no desenvolvimento da educação. Mas, ao mesmo tempo, eu era um cara muito pintão. E eu não conseguia muito entender. Depois que eu fui compreender que aquilo ali já era um lado rebelde meu, que eu precisaria ser orientado. E quando eu encontro o movimento negro unificado, eu digo, acho que aqui agora, daí para cá não saí mais e não tenho nenhum arrependimento. Acredito que a sociedade brasileira, enquanto ela não compreender o papel e a importância do movimento negro unificado na história do Brasil, assim como a história do ILEAE, nós não vamos mudar esse país. Porque são duas organizações que tiveram start fundamental. O ILE na afirmação da identidade, na crença da esperança que é possível você estabelecer dentro de uma sociedade desigual, e o movimento negro unificado pautando a política. Eu vejo hoje todo mundo querendo se apropriar, quer ser dono das lutas do movimento negro, que eu acho um equívoco. Né? Como esse fato que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Já tem a organização botando sua marca como se ela fosse a responsável. O movimento negro unificado, quando surge, ele surge por duas questões fundamentais. A primeira, que foi a discriminação de 3 jovens do Clube Tietê em São Paulo. E a segunda, mais importante, foi o assassinato de um feirante, Robson da Luz. Então, o movimento negro unificado já surge pautando a questão da violência policial como elemento a ser, na verdade, enfrentado por conta da escravidão. Porque, no fundo, todo o processo que nós passamos da escravidão, ela foi se reelaborando e o sistema, a cada dia, ele se reelabora. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão, inclusive no discurso da esquerda, que é preocupante, quando a gente fala da questão racial como uma questão de profunda na sociedade, de edificadora das relações basilares na sociedade brasileira, tem setores que chamam de identitarista. A questão racial não é identitária, a questão racial é política. A questão racial é que estruturou a sociedade desigual. O Brasil precisa entender, o baiano, a baiana, o soteropolitano precisa entender que a história do negro o negro precisa conhecer para que ele possa entender, por exemplo, como é que uma sociedade, uma cidade de uma informalidade muito grande, onde a população negra é a maioria, o poder econômico na mão de uma minoria insignificativa e, na verdade, as eleições, por exemplo, a direita dá um banho aqui. E as pessoas ficam depois se queixando, achando que isso, porque nós temos que responder a isso. A gente jamais vai responder a isso se primeiro a população que é vítima desse processo não entender por que ela é essa vítima. Se ela não entender que a sua falta de oportunidade e condições de trabalho, e a sua vida difícil está vinculada intrinsecamente à história da escravidão no Brasil. E para ele compreender isso, ele precisa entender-se primeiro como sujeito, para que ele possa discernir, no momento desse processo, como o processo que se avizinha, ele possa compreender quem é ele. Se ele não tiver isso, a gente vai estar o ano inteiro, e aí não dá para a gente achar que as ferramentas que estão colocadas são suficientes para que a gente possa reverter essa situação. Eu, por exemplo, estou trazendo, sugeri lá no Fórum da Negra da Bahia, e nós estamos trazendo esse ano, porque o Fórum da Negra da Bahia é uma organização que realiza, talvez, sem nenhuma dúvida, posso falar, a maior manifestação do dia 20 de novembro do Brasil é feita na Bahia. É mais de 50 mil pessoas andando, e nós vamos trazer esse ano a história de um país que quase as pessoas do Brasil não conhecem, que é Burkina Faso, que, por incrível que pareça, o ILEAE já cantou esse bloco. Só que quando o ILEAE canta ele tinha outro nome. O nome chamava-se Autovolta, da República do Congo, Autovolta ao Oceano, são limites dessa terra, cujo tema vem narrando sudanesa tradição, tem um povo dessa região, África Ocidental, Ilhaê, Ganaé, colossal. Você está percebendo? Então nós estamos trazendo... Agora não é mais Autovolta. Agora é
Burkina Faso, que significa... Com a Ibrahim Traoré, Traoré, que é o presidente. E por que trazer essa figura para a Bahia? Por que trazer o símbolo desse jovem presidente do Burkina Faso como tema da consciência negra do povo brasileiro? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Primeiro que nós somos descendentes de africanos. E depois que a luta que esse... Porque, na verdade, o Ibrahim Traoré, esse jovem, e aí eu quero, inclusive, dizer que a minha intenção em escolher essa figura, porque ele parece com a juventude negra de Salvador. E sem a juventude, se a juventude não se levantar, não se incomodar com esse estado de coisa, a gente vai demorar muito para transformar. E quem é Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, ele é um presidente, né, um geólogo de informação, né, que durante muito tempo, ele, além da sua formação, ele serviu as Forças Armadas, e a Burkina Faso, a partir do assassinato de Thomas Sankara, que as pessoas aqui não sabem, mas todo mundo conhece o Che Guevara. Thomas Sankara é tido como o Che Guevara da África. E esse Ibrahim Traoré, ele é um seguidor das ideias, é um pan-africanista, ele é um seguidor das ideias de Thomas Sankara. E, na verdade, o que acontece? Ele foi para as Forças Armadas, depois do assassinato de Thomas Sankara, Burkina Faso levou o país vários golpes, golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe. E teve um presidente que até durou um certo tempo, mas era um presidente que estabelecia toda uma relação colonialista. Eles se submetiam aos ditames da França, todo um... E aí Ibrahim Traoré estava junto com um militar que deu o golpe. Mas o militar que ele deu o golpe também reproduzia as mesmas posturas. Ele se articulou e fez um levante e assumiu a presidência de Burkina Faso em 22 e está até hoje. E a população hoje, não só de Burkina Faso, mas uma grande parte dos africanos hoje rendem homenagem a ele, porque ele está determinado a restabelecer, a acabar com o colonialismo na África. A partir do país dele, ele já tirou a autoridade da França sobre o país, expulsou os franceses de lá, nacionalizou a usina de minério, que é o ouro, é uma das coisas mais importantes lá, e está buscando parceria com um país que possa não ver... Colocou o anticolonialismo na prática, na real. E está fazendo ações de educação, está pegando as terras, dividindo com o povo. A terra pertence ao povo da terra. Então, quer dizer, é uma transformação muito profunda. E a Bahia precisa conhecer as ideias, esse sentimento, essa energia, porque as pessoas esquecem, e não é apenas com os gráficos que você muda comportamentos e mentes. Você muda também com o simbolismo, com presença, com energia. Imagine você, quem era que acreditava que Mandela fizesse o que Mandela fez? Mandela levou 27 anos na cadeia e depois que saiu da cadeia, o primeiro lugar que ele veio foi aonde? Na Bahia. Na Bahia. Fez um discurso na Bahia. Entendeu? Então nós queremos reeditar esse sentimento de Nelson Mandela agora na figura de Ibrahim Traoré, porque eu acho que vai ser uma caminhada muito importante, uma caminhada que as pessoas, quando a caminhada acabar, as pessoas vão continuar refletindo sobre a sua vida, o seu cotidiano e a sua relação, o que é que tem a ver com a África, o que é que tem a ver com Salvador. É isso que a gente quer, para que a gente possa, na verdade, compreender e ter forças e articulações para enfrentar o racismo que cada vez é recrudescente aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado e no nosso país. Agora, me parece que a Prefeitura de Salvador, aí liderada pelo Bruno Reis, vai promover um show no Dia da Consciência Negra, ali me parece que é no Comércio, com o Léo Santana. Como é que você vê isso? Assim, eu posso falar que a Prefeitura ela nunca topou assumir esse calendário como um calendário institucional importante, sempre esteve nas nossas mãos construir, e hoje a gente vê essa iniciativa de fazer esse evento, né, soa como uma disputa da simbologia do 20 de novembro. Né? Como é que você vê isso? Qual é a sua opinião? Você que constrói a marcha desde o início, né? Desde a primeira marcha, exatamente. Você está no processo de organização, de construção. Claro. Como é que você vê hoje? Não, na verdade, eu quero, inclusive, aproveitar essa sua
essa sua pergunta para chamar a atenção da Prefeitura de Salvador, chamar a atenção, inclusive o prefeito, Bruno Reis, que sei que, apesar de termos, como eu disse, somos de ideologias completamente diferentes, mas nós somos contemporâneos de faculdade, e para dizer para ele o seguinte, a pergunta maior não é nem para ele só, é também para o próprio artista, Léo Santana. Porque o Léo Santana, não sei se você lembra, na época da pandemia, quando ele foi questionado se ele podia ajudar as pessoas, ele disse que não tinha obrigação de alimentar, de matar a fome de ninguém. E, no entanto, ele agora vai se beneficiar de uma data que esses famintos, que ele se refere, que são os negros, que somos nós, a grande maioria, lutou para conquistar um feriado e ele agora está se locupletando daquilo que ele não construiu. Eu, se fosse ele, teria vergonha. Ou ele pensa que a população não tem memória. Eu, por exemplo, parto de um pressuposto que ele pode ter o show mais fraco, porque se ele for disputar com a Caminhada da Liberdade, que está trabalhando numa outra perspectiva, eu tenho certeza que ele não vai ter o público que ele está esperando, porque essa ideia de achar que a população de Salvador ela é idiota, não cabe em qualquer lugar. E eu, inclusive, quero aproveitar que a gente tem, porque o prefeito de Salvador ele administra recursos do município de Salvador que nós pagamos nossos impostos. Nós, inclusive, quero aproveitar aqui, ao vivo, nesse bate-papo com você, que nós estamos ainda aguardando a audiência com o prefeito, que nós precisamos que o prefeito também apoie a nossa atividade, porque, a verdade, ele é um gestor dos recursos, claro, do interesse do povo da cidade. Povo da cidade. Eu acho que a gente está aí, é um absurdo, eu gostaria muito que o prefeito também, inclusive ainda tem o projeto do Salvador Capital Afro. Como é que Salvador Capital Afro não apoia não se movimenta para uma atividade como essa? Uma caminhada como essa, que está fazendo uma ligação direta com a ancestralidade, com a identidade africana, sabe, com o povo que vive nessa cidade. E tem tanta gente está aqui até nesse momento. Sobre o 20 de novembro, Bujão, aliás, sobre o Novembro Negro, tem a caminhada que sai da Liberdade, ali de tarde, né? 3 horas da tarde. 2 horas. Pronto, 2 horas. Mas tem outras atividades também, né? Tem a caminhada ciclística que vai sair de Jardim Galá, isso vai ser primeiro, porque na verdade a gente tem observado com um olhar muito positivo que há um crescimento muito intenso das pessoas andando de bike na cidade, tanto de manhã, de noite, passeando. E é um ato super importante e é uma bolha que o movimento negro ainda não conseguiu dialogar. Então a gente criou, e vai ser depois da caminhada, no dia 23, no domingo, do Jardim de Alá até o Abaeté, o primeiro passeio ciclístico da consciência negra e ambiental, que vai começar do Jardim de Alá e vai até o Abaeté, para poder a gente incluir mais atividades, porque nós precisamos, desse formato, ir chamando as pessoas para estarem juntos, para compreender esse fenômeno do racismo e a gente se ajudar e fazer a coisa fortalecer. Porque senão a gente fica falando só para nós mesmos e para nós mesmos a gente não vai chegar a algum lugar. E tem outras atividades também, no dia 20 tem várias atividades. Inclusive eu quero chamar a atenção, lá na sua região, lá que onde você fica, Engenho Velho, vai ter agora no dia 15 a caminhada também do povo de terreiro. Dia 15. Dia 15, que eu acho inclusive que se tiver tempo de trazer uma das pessoas responsáveis para poder fazer uma conversa aqui, importante, porque esse é um debate também tão sensível, porque no momento que a extrema-direita avança também com eles os neopentecostais, os evangélicos, que cada vez mais recrudesce a sua relação de desrespeito às nossas origens, ao povo que tem a sua crença no candomblé. Maravilha. Vamos lá, estamos aqui com o Raimundo Bujão, viu? O cara é bom de gogó. Bujão, você também é militante do PT, Sim. Né? De muitos anos, milita no Partido dos Trabalhadores. E, em função da sua posição política nas eleições passadas, você resolveu apoiar um candidato de um outro partido, se rebelou. Para mim foi muito bom, aqui para nós. Mas isso te custou aí algum desgaste, né? Nas estruturas internas ali. Né? A gente acompanhou isso de perto, eu vi por alguns sites de notícia que houve inclusive uma ameaça de expulsão sua porque você estaria descumprindo ali a fidelidade partidária à medida em que você não topou apoiar o candidato que era apoiado pelo PT. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa
de como você encara isso que aconteceu, né? Queria que você aproveitasse a oportunidade também para falar da sua posição em relação às eleições de 2025, da sua decisão, né, de apoiar uma caminhada que a gente construiu, né, pela esquerda, por um debate racial, né? Como é que se deu esse processo? Primeiro porque assim, as pessoas, assim, nós somos seres humanos pensantes dotados de objetivos, tem objetivos coletivos e objetivos individuais. Eu conheço muitas pessoas que entraram no PT muito depois de mim que estão ricos, estão bem de vida, estão bem posicionados. Eu sou do PT da época da utopia, da época que a gente reunia num lugar e não sabia onde é que ia ser a outra reunião, e então veio de lá. Mas desde lá, eu sempre trouxe comigo a bandeira da luta contra o racismo e de um entendimento que será sempre necessário que a militância compreenda que a questão do poder ela está extremamente vinculada à história da escravidão. E se a gente, enquanto sujeito político, não compreender essa dimensão para que a gente possa reverter a situação, a gente vai ficar sempre sendo subjugado pelas pessoas. E como eu não tive, não fui alçado para o PT para enriquecer, até porque não tem como, né? Uma figura nesse país racista, negra como eu, a gente não... Imagine o cara... Do ponto de vista da questão cultural no PT, da questão política, eu posso dizer que fizemos várias contribuições. Agora, isso também não dá, quando você chega a uma certa altura da sua vida, para você também não... você abrir mão daquilo que lhe tornou sujeito. O que me tornou sujeito na política, na Bahia e no Brasil, foi defender a luta contra o racismo, entendendo que o racismo é ele que pauta a sociedade, é ele que edifica as relações. E eu não podia, naquele momento, que nós estamos... Eu, contra a vontade de muita gente em 2020, eu apoiei a candidatura da Major Denise. E sem nenhum constrangimento. Sofri muitas críticas, muito desgaste, muito mais, inclusive, em ter apoiado ela do que ter apoiado a sua campanha no ano passado. Mas eu fiquei junto ali com o partido, porque acreditava e acredito, inclusive, que não tem jeito para você estabelecer o poder sem você ter o poder, a segurança, o poder da estrutura de suporte, e eu imaginava, apostava na possibilidade da Major entender isso, porque eu acho que eu me enganei. Ela não tem... Mas eu, por exemplo, eu não estou falando isso do nada. Quando o Nelson Mandela esteve em Salvador, eu conheci os caras que estavam com ele, os caras tudo armados, e não era armazinha pequena, era bicha... Entendeu? Metralhadora, todos os caras estão travados. E eu digo assim, por que ele está ali com o Mandela? Porque alguém tem que, entendeu? Claro, então, garantir a vida do cara. Garantir a vida do cara, claro. Entendeu? Então eu não tive nenhum problema. Agora, do ponto de vista ideológico, eu tenho. Eu não posso estar violando aquilo que me fez tornar sujeito. Se o Brasil inteiro hoje, uma parte me conhece porque vê em mim uma referência do levantamento. É como você chegar para um cara como o vovô do Ilhaê, achar que as pessoas vão batem cabeça para o vovô no Brasil inteiro porque ele é bonito. Não é, porque o cara tem uma história de luta. Claro, né? Claro. Então, o PT sabe, de norte a sul, que eu sempre fui uma pessoa que defendia a bandeira da questão racial como elemento constitutivo das relações interpessoais na sociedade. E, no entanto, a gente percebe que até hoje os negros e negras de dentro do PT, eu entendo, às vezes até em função das condições materiais e a luta pela sobrevivência, abdica, que eu acho que aí comete o erro. Se o movimento negro fosse mais forte na sua forma de reivindicar, teria muito mais espaço. Eu, por exemplo, não consegui entender como é que na última eleição de 22, né, de uma figura como Vilma Reis, que teve 61 mil votos, não pôde ser secretária. Aí o erro de estratégia. Entendeu? Então, e pessoas que nem daqui virou secretária. Quer dizer, por quê? Porque o movimento negro ainda não conseguiu entender a dimensão da sua importância. E naquele momento eu fui mostrar que não é por aí. O PT precisa, e eu tenho certeza que eles agora aprenderam a lição e vão, na verdade, repensar toda essa relação do PT à questão racial, não só na Bahia, como no Brasil. Agora mesmo está aí a história da possibilidade
da Marina substituir a Aniele. A Aniele, pelo amor de Deus, eu tive uma conversa, infelizmente eu tenho que dizer, a gestão do Lula 3, do ponto de vista da questão racial, para mim foi mais fraca. Porque houve, na verdade, um aniquilamento da militância negra interna do PT. Eu quero saber qual a militância negra do PT que foi acessada para ser consultada para a montagem do governo. Não foi. Então, isso me causa uma tristeza muito grande. É por isso que eu acho que a população negra precisa, sobretudo aqueles... Porque uma coisa é você lidar com uma pessoa que está no dia a dia, ali, por exemplo, na Joana Angélica, vendendo ali no mercado informal, uma grande parte de mulheres jovens, negras e negros. Mas uma pessoa que está dentro de partido, eles têm a responsabilidade de cada vez mais questionar o comportamento do partido com relação a... Aquilo, outra coisa que me deixou muito triste foi o PT ter assinado aquela PL da anistia dos caras que meteram a mão no dinheiro da campanha. Não podia. Então essas coisas. E os negros precisam entender isso. Para poder, não é para terceirizar o partido, mas é para o partido vir para o lugar, porque nós não estamos no partido para ser apenas garrafa. Nós podemos ser também gradados. É só querer. Bujão, você é itapuanzeiro, como você mesmo se reivindica, né? Quando a gente fala em Bujão, automaticamente pensa em Itapuã. É quase indissociável ali a sua relação tão forte com o seu lugar, né? O seu lugar geográfico, o seu lugar cultural, o seu lugar político, né? Que é aquele espaço físico de Itapuã. E Itapuã é um bairro que tem uma identidade muito forte, uma identidade própria, que pulsa cultura, que pulsa política, que pulsa tradição, e que tem uma relação muito forte com o debate sobre meio ambiente. A gente tem, eu acho que nenhum bairro sofreu tantos impactos ambientais ao longo das últimas décadas como Itapuã, né? O ataque ali às suas dunas, a disputa simbólica também naquela questão das dunas de Abaeté, de um espaço sagrado do axé para um espaço de disputa também dos evangélicos. A gente tem ali nas proximidades de Itapuã também as dunas de Estela Maris sendo depredada, sendo ocupada pela especulação imobiliária. E a gente recentemente teve aí a aprovação, né, a Câmara dos Vereadores de Salvador aprovou o PL 424. Esse PL, né, o projeto de lei que autoriza a construção de arranha-céus em toda a orla de Salvador. E a gente vê que os grandes prédios não chegaram em Itapuã. Itapuã, né, tem uma luta pela preservação ambiental, tem um símbolo, né, importantíssimo, que é a Lagoa do Abaeté, é um símbolo, né, da importância do meio ambiente, que vem ao longo do tempo, inclusive, sofrendo degradações ali, abandonos. Você acha que o povo de Itapuã está preparado para enfrentar essa mudança que pode acontecer com as construções de arranha-céus ali na orla, o impacto que isso vai causar para as comunidades, né, a degradação ali de uma área verde que Itapuã ainda consegue preservar, talvez por ser um bairro mais distante, né, do centro urbano, talvez menos disputado ainda nesse sentido, mas que o SPL pode mudar essa realidade, né? Mas eu fiquei até sabendo que o Ministério Público disse que fez alguns cortes nos limites, etc. Eu acho que Itapuã tem Itapuã, você entendendo ali na frente, tem alguma dificuldade, porque ele tem, por exemplo, uma área muito grande da orla, que está vinculada à base aérea de Salvador. Então aquilo ali, para mim, eu acho muito difícil que a base aérea venda uma coisa pública para ir para o mercado imobiliário. Mas assim, a mensagem da defesa do meio ambiente, quando ela chega em Salvador, ela começa inclusive por Itapuã também, que foi a luta, a campanha da preservação da Abaeté. A Abaeté é a Abaeterna. Mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que é um debate muito
sofisticado em que as pessoas... Gente, não dá para dissociar a vida que as pessoas levam, porque assim, é diferente a um segmento que tem todas essas refeições organizadas, que vai estudar, para um outro segmento que de manhã cedo ele está correndo atrás do que tem para comer. Então, a luta ambiental tem uma outra lógica em Itapuã, por exemplo, que eu poderia trazer até como talvez até mais impactante do ponto de vista do símbolo que você está trazendo, a questão da presença da baleia em Itapuã. A baleia é o bairro que, né, tem uma importância histórica que as pessoas não têm dimensão. Só tinha 2 lugares na Bahia que extraíam o óleo da baleia. Itapuã e Itaparica. Poucas pessoas sabem para que se vê. E aí o diz que era para fazer parede, mas fundamentalmente, você sabe para que se viu o óleo da baleia? Para iluminar os salões da elite soteropolitana. E exportava óleo de baleia para o mundo inteiro. Ou seja, e de Itapuã, Itapuã não tem essa noção. Então, se Itapuã tivesse essa noção histórica, primeiro, ao entender que a baleia ela é um símbolo, inclusive que em 87, a partir de uma sugestão de um nativo, Antônio Conceição Reis, deu como símbolo do carnaval, que foi introduzido o carnaval na Barra, o carnaval do Vermelho, deu como símbolo a baleia, é para tanto a prefeitura como o governo do estado transformar aquele pedaço ali num carnaval diferenciado, um carnaval, no entanto, só aconteceu em 87, 88, que Gilberto Gil da Gregório de Matos, junto com Alice Salomão, depois os governos concedentes foram abrindo mão. Este ano, você tem uma ideia, nós construímos, a partir da Associação de Moradores de Itapuã, o Circuito das Águas, pegando inclusive como exemplo o Nordeste de Amaralina, que tem o carnaval com muito mais tempo, menos tempo que a gente, mas hoje tem um circuito Mestre Bimba consolidado. E nós criamos o Circuito das Águas. Por que é o Circuito das Águas? Porque elas são as águas de Iemanjá e as águas de Oxum e Nanã, que é o Abaeté. Então a gente vai sair. Por quê? Porque desde 80 que nós fizemos esse circuito. Porque no primeiro ano que o Malê de Baleia desfila, ele sai do Abaeté e vai até a Sereia. Então nós criamos esse circuito. E depois foi sancionado pelo prefeito em 2023. Até então não aconteceu nada. Mas esse ano o governo do estado já anunciou, tem anunciado a partir inclusive do lançamento do Ouro Negro, que ele vai comprar essa pauta, e a gente está aí discutindo para fazer do Circuito das Águas algo muito importante, que pode, por dentro, inclusive, estabelecer uma linha de defesa do meio ambiente com outras linguagens, né? Porque a gente acha que é importante envolver as pessoas, e eu fico às vezes impressionado, não sei se você viu a notícia ontem, como está a Jamaica, você viu? Não vi. A Jamaica está debaixo d'água. Por causa do furacão. A Jamaica, o Haiti, está debaixo d'água. Acho que milhares de pessoas desempregadas. Ou seja, o clima, as transformações climáticas é um fato real. E as pessoas, e sobretudo a ganância do mercado imobiliário, né, que tem em si uma fragilidade dos órgãos fiscalizadores, é por isso que eles fazem o que fazem, eles não estão nem aí. Quer dizer, Salvador está nem aí. Kleber, eu nunca imaginei chegar no mês de outubro, próximo de dezembro, e à noite eu senti frio. Você já viu isso? A noite está fria, ou seja, o clima está mudando. Teve uma cidade que eu não lembro agora, que o mar invadiu. As pessoas pensam que o que está acontecendo lá não chega aqui. Não chega aqui, você está entendendo, Kleber? Então é importante que as pessoas comecem a despertar que é real. Pode acontecer mudanças terríveis em Itapuã. Casas que estão ali perto da hora, pode ser uma invada. Isso. Ele foi recuado. Ele foi recuado. Então, nós precisamos envolver as pessoas a partir da sua realidade, que ele compreenda o seu papel, o seu compromisso na sua comunidade, para lhe defender. Porque só isso pode barrar essa ganância. Porque eu fico imaginando, eu lembro que na época, logo quando a AME surgiu, ainda nos anos 80, eu dizia, os donos, os representantes da ADEME, das associações do mercado imobiliário, é tudo espanhol, né? Por que eles não fizeram isso lá na Espanha? Por que eles preservam o lugar, Galícia, os lugares deles, mas esses espanhóis aqui na Bahia, eles acham que ele pode meter tudo porque não dá nada. Tem lugares que completamente inadmissível. Você vê, tem um arranhão, agora lá em Itapuã está isso, lá do lado está para construir supermercado. A pista Mãe Estela está toda loteada.
Lá tem um Abaeté do Catu, que é uma réplica do Abaeté, um lugar lindo. Aquele lugar ali é para ser visitado. Já está todo cercado. Como é que pode isso? Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer. O povo tem que entender para se rebelar. O eco de Itapuã vai longe, mas é preciso que a gente possa estar mais organizado para poder a gente defender. E agora mesmo uma moradora foi lá na associação reclamar que ela não está aguentando mais de Muriçoca. E é verdade, está um susto de Muriçoca e Itapuã. Vazou. Então é preciso que as pessoas se envolvam na luta para poder defender, porque você sozinho não pode ser responsável por aquilo que é de todos nós, né? Eu quero retomar um pouco, Bujão, agora o debate sobre segurança pública, mas eu quero trazer aqui para a nossa realidade soteropolitana, né? A gente tem um governo que já está na seu quinto mandato, comandado Não, aí... vai para o quinto. Não, já está no quinto. Já no quinto, exatamente. Já está no quinto. Né? Foram 2 de Wagner, 2 de Rui agora e o quinto mandato já está finalizando o quinto. Com Jerônimo. E embora seja um governo que é uma coalizão, mas é uma coalizão comandada, dirigida, liderada por um partido que reuniu pelo menos as nossas expectativas sobre a possibilidade de ruptura com algumas lógicas de opressão. E a gente não vê isso refletido em um dos temas que são mais sensíveis para nós, enquanto militantes negros, e para a população negra de uma forma geral. A Bahia segue sendo um estado que lidera a mortalidade promovida por agentes do Estado. A Bahia continua liderando o número de mortes violentas por arma de fogo, e é a nossa juventude, a juventude negra, que tem sofrido, né, que tem sido alvo desses ataques. A gente viu recentemente aquele caso lá do Coroado, né, ali da região de São Marcos, Pau da Lima, com um nível de brutalidade impressionante, e essas coisas se repetem. A gente está aqui falando sobre um caso com uma certeza, digamos, macabra, de que daqui a 15 dias a gente vai estar falando possivelmente de um próximo caso. Não é lamentável, não é triste, o que é necessário fazer, que espaços a gente ainda pode ter para enfrentar isso? Por que o governo não atende a essas expectativas? Né? Como é que você vê isso? Eu sei que você é um militante do PT, sei que você não está no governo, mas eu te pergunto, né, como militante de esquerda, como militante do movimento negro, do MNU, antes de qualquer coisa, né, o que é preciso fazer? Né? Como é que você analisa esse cenário triste na Bahia? Kleber, não é algo fácil, né? Porque inclusive, eu estou muito impactado com a entrevista que eu vi com esse senhor Adilson, esse tenente-coronel aposentado do Rio de Janeiro, que tece várias críticas, e críticas científicas, porque, na verdade, esse fenômeno, as pessoas tentam desvincular com a história da escravidão no Brasil, mas ela está estritamente vinculada. Primeiro, o que é que faz surgir a força militar? É proteger quem tem e quem não tem. Quem são os que não têm no Brasil e na Bahia em especial? Os que não têm é a população negra, que foi, depois do processo escravocrata, jogada ao léu e sobrevivendo cada um da sua forma. Então não é algo. O que é que acontece com a polícia? Uma boa parte das pessoas negras que atuam na comunidade vão para a polícia também para se proteger. E, na verdade, o que existe dentro da nossa sociedade, que não é só na polícia, é a corrupção. A corrupção é profunda. A corrupção dentro da polícia é algo que a gente precisa discutir numa perspectiva científica, para poder a gente buscar a solução. Do ponto de vista dessa dificuldade da esquerda compreender a dimensão da luta contra a violência policial como elemento também vinculado à ditadura militar,
Porque, no fundo, veio a 69, teve a reforma, onde a polícia foi concebida como uma área auxiliar do Exército Brasileiro, que por si só também acha que só eles poderiam dar ao Brasil a condução possível, e, no entanto, isso não aconteceu. O Brasil, e o que aconteceu na história da ditadura militar brasileira foi o conjunto, como eu disse, imensurável de corrupção, de coisas que foram jogadas tudo por debaixo do pano para não ser ninguém investigado, e acabou veio no meio da anistia. O que eu acredito, por exemplo, uma das coisas que eu acho que nosso governador ele precisa compreender, ele tem que ouvir a comunidade organizada, ele tem que ouvir, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida de saber que ele não pensa igual a Tarcísio de Freitas de São Paulo ou ao próprio Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Mas ele tem, ao longo da sua gestão, a responsabilidade das respostas muito mais efetivas. E ele só poderá fazer isso no momento que ele entender que ele não pode pagar o preço daquilo que ele não está cometendo, mas está permitindo. Porque, por exemplo, a questão das câmaras até hoje é um tabu na Bahia. Foi tanto que agora no Rio de Janeiro, você viu que os caras estavam todo mundo sem câmara. Ele disse que o argumento que todas as câmaras descarregaram. Deram defeito. Simultaneamente, entendeu? Então eu acho que. Por quê? Porque também essas forças que estão dentro da polícia, que não são todas, há dentro da polícia pessoas sérias. Eu não tenho nenhuma dúvida, há pessoas sérias, mas há pessoas também motivadas pela facilidade, pela possibilidade, que cometem atrocidades, entendeu? Comete atrocidades. Atrocidade é essa que vira naturalizada, fica naturalizada. Eu, por exemplo, tenho coisas que às vezes me impactam profundamente. Eu vi, não sei se foi em Feira de Santana, no Dia da Criança, um policial militar dá uma tapa na cara de uma mulher que eu fiquei o dia inteiro impactado. Quer dizer, uma pessoa dessa, eu acho que o governador tinha que chamar o comandante dele e dizer, ó, afasta esse rapaz, até para poder estudar, porque eu sei que também dentro da polícia tem seus problemas, porque a pressão é tão grande que as pessoas também absorvem determinadas situações e sua psicologia também ela pode ter fragilidade. Mas eu acho que o governador precisa, com os seus auxiliares, entender que ele não pode estar compactuando com quem comete atrocidade, com quem comete exagero, porque senão cai no colo dele. Você vê que eu fico observando que a Semineto tenta o tempo inteiro falar de segurança, da violência policial, mas imagine que pode estar falando de violência policial. É só a gente pegar o histórico da família para perceber o quanto que essa coisa era camuflada aqui no Brasil, que era naturalizada. Então, assim, não é algo fácil. Agora, é preciso começar a enfrentar. E o ACM Neto, quando fala, ele faz uma crítica respaldando o modus operandi da lógica do enfrentamento. Exatamente. O que ele diz é que tem enfrentado pouco, é que precisa de mais armas, é que precisa de mais policiais para fazer mais as mesmas coisas, né? Eu, por exemplo, acho que é preciso mais inteligência. Uhum. Para mim, o enfrentamento ao crime organizado, enfrentamento é mais inteligência e oportunidade. Eu preciso ser convencido de que aquele jovem que é capitaneado para ser avião do crime, se ele tiver a oportunidade de fazer uma outra coisa, que ele possa dar a ele uma vida mais de esperança, ele vai, porque quando ele faz a opção de ir para o crime, ele sabe que a vida dele está ali em jogo. Ele sabe que amanhã não. Ele sabe que ele pode sair para poder fazer uma aventura e não voltar. Mas se você pega e dá a oportunidade para uma criança desenvolver a intelectualidade, sonhar diferente, ele pode mudar. Ter futuro, né? Ter futuro. Sonhar na perspectiva. Porque não tem. Eu lembro que meu pai e minha mãe, e eu acho que isso também foi com seu pai, você é um pouco mais novo que eu, mas meu pai e minha mãe diziam assim, ó, estude para você não passar pelo que eu estou passando. Hoje, o estudo já não é mais esse lugar de esperança. Por que não é? Porque a gente está vendo aí a situação como é que está. Porque os caras chegam, se estabelecem nessa comunidade. Imagine você, quando a gente chegava em casa, saía do baba com uma bola na mão, uma bola. Se chegava em casa com uma bola, meu pai dizia assim, quem é essa bola? Você tinha que ter um argumento muito convincente para a bola ficar dentro de casa, senão a bola nem em casa dormia. E hoje você vê as meninas, os jovens, todo mundo chegar em casa com celular de marca, roupa e tal, e a mãe não tem nenhum controle. Quer dizer,
as mudanças, as transformações também interferem e as pessoas resumem que a questão da segurança é só com polícia. Não é verdade. Muito menos, quanto menos polícia, melhor. É preciso ter mais educação, sabe, mais, inclusive, da polícia, dos policiais ter a credibilidade com os moradores. Eu, por exemplo, não posso acreditar como é que aquele menino autista tomou tanto tiro. Então, eu aí, às vezes, eu penso, eu chego a imaginar que o governador precisa ir mais fundo, porque, de repente, pode ser até possibilidade de estar tentando dificultar a sua gestão, porque, ou então a certeza de que matar negro na Bahia é como matar barata. Matar negro no Brasil, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro tem certeza que ele não vai ter nada de ruim, vai ele. Mas ele não faria aquilo em Copacabana, daqueles prédios onde ficam os caras nas coberturas, onde comandam a circulação das drogas, de droga pesada, as armas contrabandeadas. As pessoas não conseguem entender por que o Rio é assim. Porque é uma questão de fazer análise muito simples. Depois que o Rio de Janeiro até 60 foi a sede do país, capital do país, né? Até Brasília, não é isso? Ali tem Marinha, Exército, fortes organizações das Forças Armadas. Por que essas armas chegam tanto assim? Por que essas armas chegam tanto assim nos lugares? Pararam para analisar isso? Isso aí é uma pergunta para mais 50 minutos, que a gente já não tem mais, porque aqui o tempo voa, viu? Bujão, estamos chegando aqui ao final dos nossos 50 minutos com o Kleber Rosa. É sempre um prazer massa bater esse papo contigo. Você é um cara super astral, cheio de conteúdo, cheio de personalidade, né, de posições firmes. Então, te agradeço a disposição de estar aqui, dividindo esse espaço comigo, batendo esse papo sobre coisas que para nós não é novidade, que a gente já conversa, já discute, já constrói, não é de hoje, né? Mas aí eu quero deixar aqui esse último minuto que nós temos para você fazer aí sua consideração final e reforçar o convite aí, né, para as agendas do mês de novembro. Bom, eu queria também agradecer, e é importante que esse debate aconteça, não só no podcast, mas na roda de bar, onde a gente se encontra, porque essas coisas nos afligem. E a gente tem que entender que nós somos parte disso. E nós não temos como. Uma das coisas que eu, por exemplo, eu não consigo, eu não tenho raiva do policial. Eu não tenho nada, eu cumprimento. Agora, a ação, a gente precisa entender e compreender e ter análise para fazer a crítica. Eu acredito que não tem outro caminho. Nós precisamos sentar e conversar para que a gente possa ajudar a resolver isso. Mas eu quero reforçar o convite das pessoas para a nossa caminhada dia 20 de novembro e do passeio ciclístico. E quero, inclusive, dizer uma coisa que para mim foi muito importante. Nós tivemos agora com o secretário de Comunicação. Eu fiquei surpreso, positivamente. Uma pessoa, Marcos, uma figura completamente envolvida com a história das lutas populares, não é só na Bahia, no Brasil. Isso é uma coisa positiva. Então nós precisamos de pessoas nessa relação para poder a gente enfrentar a nossa dificuldade. Porque nós somos sujeitos desse processo. A gente não vai conseguir mudar a gente fora dele. Então eu quero, inclusive, ele já colocou a secretaria, né, o governo do estado já sinalizou também que vai apoiar, e nós estamos juntos para poder construir, porque somos nós, a Bahia somos nós. E nós queremos, na verdade, poder cada vez mais. Eu lembro que eu dizia sempre que assim, a esquerda precisa cada vez mais ser solidária uma com a outra. Porque a gente vive nos mesmos lugares. E que bom, o que a esquerda precisa compreender, e aí eu estou falando com todo, é que quem sustenta o projeto da esquerda no Brasil é a população negra. Não adianta. Tem brancos que apoiam também, mas majoritariamente. A revolução será preta. Será preta. E feminina. Feminina. Maravilha, Bujão. Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que domingo, dia 23, é a corrida, mas antes, no dia 20, segundo feriado nacional, venham que vocês vão conhecer. Vamos traoerizar Salvador. Maravilha. Abraço, gente. Até a próxima.